Na rede, goleiros na rede, muita opinião. Fala aí pessoal, Goleiros na Rede chegando mais uma vez, segunda parte da entrevista com o Duílio. Você viu a primeira? Se não viu ainda, ó, corre lá para ver a primeira parte e fique com a gente acompanhando o prosseguimento dessa entrevista. Duílio, pessoa sensacional. Carlos Henrique, tem uma pergunta pro Duílio? Pergunta aí então. Eu queria te perguntar o seguinte, Duílio, o futebol ao longo do tempo evoluiu bastante, né? A preparação física evoluiu, a transmissão esportiva evoluiu, a arbitragem evoluiu, hoje temos VAR, a bola evoluiu, de uma maneira geral o futebol evoluiu. Agora eu queria te saber de você, um profissional do futebol que participou do futebol naquela época e participa hoje, essa evolução, ela beneficiou o jogo na sua essência ou ela prejudicou? Olha, eu penso que em alguns momentos ela beneficiou e em outros momentos ela prejudicou. Eu acho que você não pode comparar as épocas e nem os jogadores hoje, porque você era ensinado de uma forma, hoje você ensina de outra, você é obrigado a ensinar de outra. Eu sempre fui um adepto aos fundamentos. Eu acho que um jogador tem que saber dominar, passar, cruzar, cabecear, chutar bem a gol, tem que estar sempre bem posicionado. E hoje é muito difícil porque, infelizmente, nós temos grandes professores, nós estamos muito curiosos, que acham que sabem tudo de futebol. E eu já brincando, conversando com vocês aí, tem muitos colegas aí, jogadores aí, que se acham os donos da cocada preta e não admitem. E as pessoas sabem mais com eles porque eles estiveram lá dentro. Longe disso, o dia que eu souber mais que alguém, eu paro, vou pegar meus livrinhos, vou ficar lendo sozinho em casa do que estar militando no futebol, porque o futebol ele sempre te ensina alguma coisa, e eu tenho aprendido muito. Hoje eu sou supervisor técnico da base do Fluminense, do Sub-17, Sub-16, tenho aprendido muito com aqueles professores, muito com os garotos. Eu me divirto muito com aqueles garotos, eles são diferentes da nossa época, muito diferentes, então é muito bom. Agora, tem situações que eu acho que o goleiro jogando com o pé, naquela época o goleiro também jogava com o pé, só que não era treinado para isso, não havia treinamentos específicos para isso. O goleiro pegava com a mão, ele tocava para você devolvia, ele tinha 3 segundos para colocar a bola em jogo, e o jogo até era muito mais rápido do que hoje porque hoje a bola fica enrolando lá atrás. O zagueiro joga para o goleiro joga para outro zagueiro, o zagueiro joga para o volante atrasa para o goleiro de novo, aí fica enrolando aquela bola, aquele meio de campo ali, e daqui a pouquinho a bola volta para o goleiro para ele dar um chutão. E antigamente o chutão já era dado, não tinha aquela coisa de enrolar, de você ficar enrolando com a bola, você saía com a bola, você levava a bola. Você sabe, hoje eu vejo poucos zagueiros fazendo isso. Tem um termo hoje que é usado, que é a posse de bola, tem que ter posse de bola. Eu acho que as pessoas parece que não entenderam que posse de bola é posse de bola construindo alguma coisa, e não simplesmente por ter a posse de bola. Eu só ganho se eu fizer gol no adversário. Um dia perguntaram para mim assim, por que teu time ganhou o jogo? Eu falei, porque eu fiz gol e ele não fez. Mas o futebol, teu time não jogou bem? Eu falei, isso é uma coisa que eu vou discutir com meus jogadores, mas eu prefiro ganhar jogando mal do que perder dando espetáculo. E eu assisti um filme, para mim foi muito interessante, foi um filme muito elucidativo, o nome do filme é Verão 92, que fala sobre a seleção da Dinamarca, campeã da Euro de 92. E é muito bonito você ver o que se fala. Quando o treinador sai, que eles foram eliminados da Euro, né? Ele sai antes da qualificação, e o treinador que assume diz assim, eu prefiro jogar ganhando de 1-0 do que dar espetáculo, jogar bonito e ser a seleção que mais bonito joga, mas a que mais perde, não ganha de ninguém. E aí ele começa a mudar um pouco o estilo, os jogadores não se habituam,
eles não se classificam para a Euro de 92, só que como teve a guerra na Iugoslávia, a UEFA tirou a Iugoslávia e colocou a Dinamarca de volta, que estava na chave e tinha sido o terceiro colocado. E foi assim que a Dinamarca disputou a Euro de 92 e foi campeã. Mas o enredo do filme, tudo que se passa dentro do filme é uma lição para que você veja que treinadores têm que mudar as suas características, jogadores não são o supra-sumo da coisa, futebol não é individual, futebol é coletivo, e dentro de um coletivo se destacam as individualidades. E a diferença que eu vejo da minha época para hoje é mais ou menos isso aí. Nós tínhamos um coletivo muito forte, onde os individuais, a individualidade, a classe e a categoria dos jogadores se destacavam. E hoje há um carregar de bola em excesso, ou há uma posse de bola em excesso, sem ter o gol como a máxima, e a gente fica tocando bola, e você vê nas estatísticas, porque hoje tem as estatísticas, a equipe X teve 75% de posse de bola e perdeu de 1-0 para a equipe Y, que teve 25%, foi lá e fez um gol e ganhou o jogo e se retrancou. E aí os nossos grandes analistas, porque nós temos grandes analistas de futebol, em vez de evidenciarem que a equipe X podia ter feito vários gols, não sei o quê, privilegiam uma defesa em ferrolho, chamava-se antigamente, 2 linhas de 4 e mais 2 na frente dessas 2 linhas de 4, um grande goleiro, não toma gol e ganha o jogo. Então o futebol é diferente. Hoje nós temos uma grama muito baixa, como se fosse um campo de golfe, as bolas são mais leves, o material esportivo é mais leve, a preparação física é muito diferente do meu tempo. Hoje não se corre mais 12, 14, 16 quilômetros, não se sobe escadas, não se desce escadas, não se faz agachamento com peso nas costas, muito raro. Muitas situações que você vai vendo hoje, que tem momentos que eu preferia fazer a parte física da minha época, porque nós tínhamos o velho bobinho, nós sabíamos nos livrar de um espaço curto dentro do campo por causa do bobinho, nós tínhamos consciência de que se eu tinha menos classe ou mais classe, eu podia me livrar daquela situação. Se eu tinha que dar um chutão, eu não tinha vergonha de dar um chutão. Eu não vejo hoje zagueiros comandando uma defesa. A defesa rebate uma bola, eu não vejo ninguém subindo, tendo como parâmetro a linha da área, muito raro. Ficam tudo olhando o que vai acontecer. Eu não tenho uma pressão quando essa bola é jogada de fora da área para o adversário cai, quem está mais perto não pressiona. Isso é treinado, isso não vem de jogador para jogador, então mudou muito sim. As comparações às vezes fazem efeito ou não fazem, mas eu fico com o futebol do meu tempo, que apesar de a gente ter o goleiro agarrando ela com a mão, e a gente poder atrasar para o goleiro, naquela época, se você não soubesse jogar bola, você jogar futebol, você não jogava. E hoje, se você tiver um bom empresário, é bem provável que chegue à seleção. Ô Duílio, eu queria te fazer 2 momentos da sua carreira que acho que foram muito importantes, né, pelo que eu andei vendo aqui. 1984, até para o Fluminense, foi uma fase, um momento muito importante, um ano muito importante, onde veio o título, né, o título brasileiro. Aquele ano se encaixou muito bem, né? Tudo se encaixou muito bem. E mais à frente, você falar pra gente sobre Portugal. Eu tava vendo uns vídeos seus, o Carlos falou que lembra de futebol a partir de 81. Eu sou o mais jovem da turma aqui. Então eu fui ver Duílio pelo YouTube, o que o YouTube me mostrou, e pelas histórias que a gente sempre ouvia, né? E eu vi, rapaz, o que você fez em Portugal. Eu vi, acho que era com a camisa do Sporting, não sei se era... Jogou no Sporting? Era Sporting, camisa branca. Joguei no... Isso, branca e verde. Verde, isso. Eu vi com o Sporting, rapaz, o que você jogou lá também, ovacionado, várias vezes saindo como melhor da partida. Mas antes de falar de Portugal, como você chegou lá, fala pra gente o que foi o ano de 84 para você e pro Fluminense. Olha, naquela época, né, no século passado, vamos colocar assim, hoje nós estamos no século XXI, no século passado, o Fluminense montou uma equipe desacreditada, porque em 83 nós tínhamos sido eliminados do Campeonato Brasileiro
E quando eu cheguei no Fluminense do América, o América também tinha uma grande equipe, eu fui campeão dos campeões em 82 pelo América, eu saí do América para o Fluminense me fez um contrato que ele me ofereceu 6 meses de salário, os outros 6 meses eu ia brigar para receber, ele falou, nós vamos brigar, vamos discutir, mas não vamos deixar de te pagar, e vamos te dar tanto de luva para você vir para cá. Eu falei, então tá tudo bem. Foi assim que fui pro Fluminense, e o Fluminense em 83 foi disputar o Brasileiro. Porque o Brasileiro naquela época, em 84 foi disputar o Brasileiro, porque naquela época o Brasileiro, perdão, em 83, o Brasileiro era disputado nos primeiros 6 meses. Verdade. Nós não tínhamos todas essas competições que tem hoje. Essas situações, nós tínhamos um mês para treinar. Quando menos tínhamos, nós tínhamos 3 semanas. 3 semanas, mas em princípio nós tínhamos um mês para se preparar. Então nós nos preparamos para disputar o Brasileiro e o Fluminense não foi bem, não tinha dinheiro para pagar os jogadores. E nós fizemos um Luar do Sertão em 83. Foi quando a gente vem, em 83, volta do Luar do Sertão, até os nossos parentes foram buscar, que foram 20 dias, foram 10 jogos em 20 dias, para ver se a gente recebia, e nós acabamos recebendo nada praticamente, porque não tinha como, você jogar, viajava, e tem jogadores hoje que reclamam de jogar domingo e quarta, com toda essa qualidade hoje que tem o jogador dentro dos seus clubes, nem todos, mas em alguns, e ainda com personagens particulares, e ainda entra em campo e não conseguem dar um chute numa bola. Mas essa é outra história. E nós jogamos, e quando voltamos de viagem, o plantel meio que se desfez, né? Ficamos alguns, e aí dentro dessa viagem foi colocado assim pelo Cláudio Garcia, que então era o treinador. Vocês querem isso de novo? Não precisou falar 2 vezes. Fomos treinar, fomos para uma nova pré-temporada, né? Porque hoje chama-se intertemporada, né? No meio de 2 campeonatos. Uhum. E não tinha outro campeonato. Que campeonato a gente tinha? Brasileiro, o estadual e a Libertadores. Quem ganhava, disputava a Libertadores. Se não, eram 3 campeonatos. Que eventuais amistosos na Europa, né, Duílio? Olha, no meio do ano, quando acabava o Brasileiro, para começar o estadual, tinha um mês que você poderia excursionar ou não. Dependia dos clubes. Então, o clube que tinha empresários que tinham condições de levá-los para lá, o Fluminense fez isso em 84, depois que foi campeão brasileiro. E aí, em 83, para a gente chegar lá como foi em 84, em 83 nós nos ajudamos. E aí o Fluminense conseguiu, em 83, ser campeão invicto da Taça Guanabara. Tomamos 2 gols em 11 jogos, foi uma maravilha, tudo. Só que aí o Cláudio Garcia saiu e foi pro Flamengo. Saiu o Cláudio Garcia, o Roberto Seabra, que era o supervisor, eles foram pro Flamengo e assumiu o Carbone. E nós jogávamos com um ponta falso na época. E o Carbone chegou e colocou um ponto. E nós ficamos com problema, porque nós não sabíamos jogar sem ponta. Já estávamos acostumados sem o ponta. E o Carbone colocou o ponto. E no segundo turno nós fizemos só 3 pontos. E fomos para a final, tinham 3, era o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, e o BAI, que nós chamávamos, que era a equipe, tirando os 2 campeões, que fazia maior número de pontos. E em 83 foi o Bangu. O Bangu tinha uma bela equipe também, um grande jogador. E resultado, o Bangu tinha que ser o BAI. Então nós jogamos o primeiro jogo com o Bangu, nós ficamos um mês, imagina o Fluminense, um mês na Grande Acomari. Que maravilha, que delícia. Nossa, um mês ali treinando para jogar contra o Bangu, nós descemos, respirando aquele ar maravilhoso. A gente desce para jogar contra o Bangu, 30 minutos nós arrebentamos o Bangu e só não perdemos o jogo porque o Paulo Vitor estava num dia inspiradíssimo. Pegou até pensamento, empatamos com o Bangu. Era pro Bangu, o Bangu trucidou a gente nos últimos 15 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo a gente não tinha força. Imagina você sair daquele ar maravilhoso de Petrópolis e chegar aí aquele ar, Teresópolis, e sair daquele e chegar no Rio de Janeiro com aquele ar poluído do Rio de Janeiro. Não aguentamos, nós não aguentamos o tamanho do Maracanã. O Maracanã naquela época era grande, hoje está menorzinho, era 110 por 75, não tinha como marcar naquele Maracanã, hoje tem.
Hoje tem porque os estudiosos do futebol conseguiram tirar 5 metros de comprimento e 7 metros de largura. Bota aí 35 metros quadrados de um campo de futebol. Olha aí, dá para construir uma casa. Pequenininha, mas dá. E aí nós jogamos a final, né? E aí empatamos e era para jogar Bangu e Flamengo. Porque o Bangu tinha menos, ele não tinha sido campeão. E nós descansaríamos. Aí houve uma confusão. E depois de tanta confusão, nós acabamos naquela quarta-feira, naquele domingo à noite, domingo, que normalmente o jogo do Maracanã era às 5 horas da tarde, naquele domingo, jogando contra o Flamengo. E foi aquele gol do Assis, aos 45 do segundo tempo, onde eu tenho muitos amigos tricolores que diziam que já estavam descendo a rampa, quando escutaram uma vibração, gritaram, voltando e viram todo mundo pulando de branco, pulando. Eu também já vibrava, já na época, eu também já estava vibrando. E aí surgiu uma máxima na época que o Fluminense, toda vez que jogava de branco contra o Flamengo, isso é coisa de superstição, né? Que jogava de branco contra o Flamengo, não perdia. Então, às vezes eu digo, por que não entra de branco? Entra de branco, para ver o que acontece. A gente, futebol é gozado, né? E aí nós fomos dar o início a 84, porque na época nós não tínhamos, a dupla de ataque era para ser Luvanor e Paulinho Cascavel. Só que o Paulinho torceu o tornozelo no treino e o Luvanor pediu muito alto, foi quando chega o Washington Assis. Vindos do Atlético Paranaense, né? Outro que veio do Sul. As dois do Sul. Mas eles se destacaram na semifinal do Brasileiro contra o Flamengo, né? Tanto o Assis quanto o Washington, né? Foi uma loucura. Foi uma loucura porque eles encaixaram como uma luva naquela equipe. E nós começamos o Brasileiro bem, mas aí tivemos um jogo contra o Santos, na qual nós perdemos. Foi o único jogo que a gente perdeu, em 84, acho que foi esse só para o Santos. Perdemos de 1-0 no Maracanã, mas nós já estávamos classificados, porque aquele Brasileiro da época, ele era por fases. Você ia passando de fase, até chegar no mata-mata. Então era um grupo que você ia passando, e nós perdemos para o Santos, nós já estamos classificados, e tivemos a surpresa que o Carbone tinha se demitido e que assumiu o Parreira. Aí o Parreira sumiu e deu aquele toque que todos nós sabemos a qualidade tanto de um quanto de outro, mas cada um tem o seu toque pessoal. O Parreira colocou isso e aí nós crescemos mais ainda. E, bem, foi uma coisa assim surreal, porque aí dizem os entendidos que nós ficamos imbatíveis. A gente não era imbatível, só que nós entrávamos em campo com uma vontade monstra. Era muito difícil. Nós tínhamos um lema naquela época, porque aquele túnel do Maracanã tem muitas histórias. Ali se ganhava e se perdia jogo. Hoje os estádios são todos abertos, não tem aquelas coisas todas, as equipes entram juntos. Mas quando se reunia no meio do túnel, os jogadores, e se fechavam ali, aquele túnel era escurinho, era ali que a gente entendia o que era jogar futebol. O que era, tá? Quando se subia a rampa daquele túnel ali, que a torcida explodia, você sentia algo diferente. Fico até arrepiado. Se sentia algo diferente. Hoje eu não vejo essa coisa, porque eles entram todos juntos, é uma coisa assim. Eu não sei como é que os jogadores sentem, mas eu penso que se esses jogadores tivessem o prazer de serem jogados com 170 mil pessoas, 180, eu digo que naquela final de 84 contra o Vasco, não tinha 176 mil pessoas. Tinha 200 mil, porque tinha gente até na marquise do Maracanã, onde estavam os refletores. Não tinha mais lugar. Eu tenho conhecidos que diziam assim, se eu tirasse o pé, eu ficava num pé só. Ficava numa perna só, porque não tinha lugar para botar o pé. Então, foi mágico aquele 84, por tudo que aquela equipe fez, aquele jogo contra o Corinthians. Outro dia eu estava vendo as imagens daquele jogo, e a gente relembra um pouco disso, e a gente vê que tudo que nós fazíamos naquela época se refletiu na época de hoje. Era igual, pressão no homem da bola, a subida da linha alta, a marcação na linha baixa, a transição defesa-ataque em velocidade, as finalizações com apoio. Então tudo isso só mudou as nomenclaturas. E nós naquela época fazíamos isso com o maior prazer, porque eu sempre pensei nisso. Eu jogo futebol porque eu gosto.
O salário é complemento, porque se você faz as coisas que você não gosta só pelo salário, um dia você vai ficar frustrado e não vai entender o porquê da sua vida. Rapaz, que aula, hein? Que aula, só que no Boleiros da Rede você tem uma aula dessa. Aldo, Paulo Vitor, Duílio, Ricardo Gomes, Jandir, Branco, Homerito, Delei, Washington, Assis e Tato. É isso mesmo? É isso mesmo, esse time aí. Ainda tinha o Paulinho. Tinha o Paulinho, né? Nós tínhamos o Paulinho na ponta esquerda, que nós tínhamos uma jogada com o Paulinho. O Paulinho sabia que quando pisava na bola e rolava, ele podia partir. Não tinha fatiada, não havia fatiada, que nem hoje tem a fatiada. Não, era um lançamento lá na linha do fundo, porque 110 metros não tem como, a bola vai chegar se ele for. E ele pegava e depois ele partia para dentro, A equipe era bem incisiva. Nós, quando roubávamos a bola, partíamos pro gol. E os jogos eu acho que eram até mais bonitos, porque as equipes se enfrentavam de peito aberto. Hoje tem os esquemas, tudo mais, mas faz parte do futebol. Corroborando tudo isso que... Rapidinho, Carlos. Rapidinho, o Erasmo ia fazer uma pergunta, olhou pro computador, não sei se é do Facebook. Não, são as redes sociais aqui, rapaz. Deixa eu falar aqui. Então, fala aí. Léo Feitosa manda um abraço para você. Obrigado, José dos Santos também manda um outro abraço. Grande capitão, boa tarde, capitão. Rony Castro também fala contigo aqui também. Um abraço do William, tive a felicidade de trabalhar com você, aprendi muita coisa, Deus te abençoe. Márcia Lemos, meu irmão do William, você é meu ídolo como zagueiro que foi, hoje meu irmão, amigo, amo essa família do William, Nilce e filhos. Alex Alves, grande professor do William, excelente ser humano e profissional. Heraldo Gonçalves da Silva, bacana esse programa, principalmente com a presença do meu amigo, parceiro do América e do Fluminense, e o Carlos Henrique também. Parabéns pelo programa. Pastor Ivan e Márcia, um grande abraço do William. Rapaz, esse negócio aqui tá... Rapaz, o pessoal gosta de você, rapaz. Erasmo, eu vou aproveitar aqui que minha mulher deixou aqui, lá de Portugal, o Cartacho. Fala. Tá mandando um abraço. Foi um jogador que jogou comigo, eu já tava com 30 e... Deixa eu ver agora, 36 ou 37. E o treinador perguntou pra mim assim, vem cá, vou botar de você de volante. Eu falei, você tá de brincadeira. Você tá brincando comigo, olha a minha idade. Aí ele falou assim, quem é que você quer que jogue do teu... Eu jogava no 4-3-3. Quem é que você quer que jogue do teu lado direito e do teu lado esquerdo? Aí eu botei do lado direito, falei, eu quero o Cartacho do lado direito e o Adriano do lado esquerdo. O Cartacho tinha 22 na época, 21, e o Adriano tinha 19 ou 20. Eles disseram, mas o Cartacho corria muito, cara, então eu não precisava. O Cartacho ia e voltava, eu ficava... pra mim, garoto. O Adriano também. Era o cão de guarda, tinha o cão de guarda. Eu ficava ali, volante, né, o 30, né, que chamava lá, e também o Júlio Félix, lá de Nova Jersey, está me mandando um abraço aqui, o José Carlos lá da Paraíba, são pessoas queridas, um grande abraço para eles que estão nos ouvindo, sabe, eu acho que dentro do futebol você faz alguns amigos de verdade, e essas pessoas são amigos que nós fizemos através da bola, e que hoje a gente de vez em quando ainda se fala, graças a Deus, ao nosso Facebook, ao nosso Instagram, que a gente consegue ver que está todo mundo bem. O Marcelo Tito também vou deixar de perguntar depois. Mas o Duílio, você jogava de uma maneira que é impressionante. E hoje, hoje eu fui rever alguns lances teus, né? A maneira, ninguém joga como o Duílio jogava. Ninguém hoje joga como o Duílio. Aquele zagueiro que se antecipava, que marcava, que roubava a bola e que saía pro jogo, parceiro. Né, que mandava a bola lá no meio e já ia para receber ou lançava, né? Então, assim, a tua dupla, com o Ricardo Gomes, né? Você já teve algum outro... Foi a melhor dupla de zaga que você trabalhou com o Ricardo? Olha, o Ricardo foi o coroar, né? O Ricardo foi o coroar. Agora você imagina o Fluminense numa fase difícil financeiramente e aí, de repente, aparece um garoto de 18 anos vindo da base, lá de Xerém, para jogar do teu lado. Com o braço puxão assim, duro. E até todo durinho assim, corria, todo mundo chamava o apelido dele até... Ricardo, desculpe, mas vou entregar teu apelido, chamava de Espadão. Porque parecia que tinha engolido uma espada, ficava duro assim. E nós fizemos uma grande zaga. Eu tive outros jogadores
que eu joguei, por exemplo, no Curitiba, na época eu fiz uma grande zaga com o Gardel, infelizmente já falecido, fizemos uma grande zaga. Na Portuguesa e Desportos eu joguei com outro jogador falecido, foi o Daniel Gonzalez, que foi um cara fantástico, do Tel Vasco. Vasco jogou, você enfrentou ele no 84, se não me engano, não foi isso? Isso. Daniel jogou comigo na Portuguesa, nós tínhamos uma grande dupla. E aí no América você que era no América eu tive o Heraldo, que o Heraldo saiu rápido, né? Que ele ligou aí, e depois o Zé Dilson, nós fizemos uma grande dupla. E o Everaldo, né? Que hoje nós temos um grupo no Zap, o Everaldo é o administrador. Então foram zagas que nós formamos, mas a do Ricardo ficou sempre mais em foco, porque você é campeão brasileiro, um menino de 18 anos que sobe e estreia contra o Vasco e dá cabo do Roberto Dinamite, não foi à toa, ele já sabia, ele já era craque, tanto é que ele foi à seleção brasileira, e hoje nós somos basicamente como família, né? Ele é padrinho do meu filho mais velho, então eu acho que quando ele foi ser padrinho, ele somente era o Ricardo, ele não era o Ricardo Gomes, ele era o Ricardo que tinha uma contusão muito grave no joelho, e nós fomos o Fluminense em 84, foi inaugurar o estádio de Seul, né? O estádio das Olimpíadas, aquilo lá era um mundo maravilhoso, aquilo lá, e num lance contra a seleção da Coreia do Sul, o atacante saiu, eu saí para ele não receber a bola, o cara jogou a bola nas minhas costas, o meio entrou, o Ricardo foi subir, quando ele foi subir o cara deu no corpo dele, ele prendeu a perna no chão e girou o corpo todo em cima do joelho. Nós escutamos estalar tudo, foi uma coisa horrível, e aí o joelhão dele ficou desse tamanho. E aí nós ficamos com ele lá, ele estava no quarto comigo, e particularidades à parte, né? Só não dei banho nele porque ele era muito grande. Mas tinha que carregar ele até a banheira, tirar da banheira, porque ele não conseguia ficar em pé. E ficamos lá um bom tempo, porque não tinha como trazê-lo de volta por causa dos voos. E aí nós ficamos lá, ainda fizemos mais 4 jogos lá em Seul. Isso deve ter agravado um pouco mais a condição dele, porque ele vivia com gelo no joelho para tirar a dor. Mas foi uma grande zaga que eu tive, foi o Ricardo Gomes, eu acho que é parceiro, ele é parceiro até hoje. Então nós temos que ir quase como família. Vou passar para o Carlos perguntar. Olha como é que é fogo, cara. O nosso tempo já está acabando de novo. E é muita resenha do Willi, de perguntas que a gente tinha para fazer aqui, tem para fazer. Meu Deus do céu, eu tinha que fazer vários programas, né? Tem que editar e fazer vários programas, porque tem muito conhecimento, muita gente perguntando. Tem o Paulo, eu citei um amigo que falou que você é muito gente boa, era o Paulo Nobre, ele foi advogado, ele é advogado. Paulo Nobre, meu advogado. Lembra dele? Espetáculo, claro que lembro. Então, ele que falou que você é muito gente boa. Grande abraço para ele. Falou que você é muito gente boa, educado, ajudou lá na época, em 97, mais ou menos, da situação lá do América. Então ele mandou esse abraço. Mas vai lá, Carlos. Como eu disse, tem muita coisa ainda para falar com o Duílio, muita pergunta para fazer. Pessoa sensacional, muito bom de resenha. Espero que você tenha gostado também dessa segunda parte, mas aguarda, tem a terceira parte com o Duílio ainda. Se inscreve aqui no canal, curta também esse vídeo aqui, compartilhe, ativa o sininho, por favor, divulga para todo mundo aí, Boleiros na Rede. Duílio está com a gente aqui. Valeu, um abraço, galera.